E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, vamos falar deste assunto, né? Afinal, né? Quem salva é Jesus Cristo ou a igreja? Antes de comentar ou ficar criticando, veja o vídeo, né, até o final, para você entender aqui o meu raciocínio, né? No final do vídeo, você dá um parecer, você comenta aí o que é que você, né, achou, se tem base bíblica ou se não tem, né? Aí você comenta lá no finalzinho do vídeo, mas veja a mensagem, né, completa, para você entender. Para você entender melhor a questão, né? Afinal, quem salva, né? É Jesus Cristo ou a igreja? É a igreja ou Jesus Cristo? Vamos lá, né? Quando Jesus Cristo, né, termina aqui o seu percurso na terra, né? Quando ele sobe para o Pai, ele envia a igreja. Ele envia a igreja. Ele diz, né? Todo o poder foi me dado no céu, na terra, né? Ide, portanto, ele diz lá no finalzinho do Evangelho de São Mateus, né? Ele diz, ide, portanto, pelo mundo, né? Batizai, ensinai a tudo que eu tenho vos, né, ensinado. Jesus Cristo, né, delega essa missão à igreja. Ele envia a igreja com essa missão. Então veja, as coisas começando a ficar claras, né? É lógico, né, que a igreja vai agir no nome de Cristo. Ela não vai agir por si mesma. Não existe igreja por si mesma, né? Não existe igreja por si mesma. Então ela vai, em nome de Jesus Cristo, ensinar. Ela vai ensinar. Então, se liga aí, né? A igreja não age por si mesma. A igreja não saiu pelo mundo para ensinar, para batizar no seu nome, e sim no nome de Jesus Cristo. E essa igreja, né, em outros textos das Sagradas Escrituras, vai mostrar que ela recebeu de Cristo, né, essa autoridade de perdoar pecados. Em João, né, no Evangelho de João, Jesus Cristo vai dizer, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha aí, uma coisa ligada à outra que não pode ser, né, desligado. Eu e você, né, não podemos desligar. Jesus Cristo diz lá no Evangelho de João, né, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebe, né, o Espírito Santo. A quem vocês perdoar o pecado será perdoado. A quem vocês não perdoar, não será, né, perdoado. Veja que o que Jesus está fazendo aqui, né? Então, se alguém não é perdoado pela igreja, também não é perdoado por Jesus Cristo. A quem vocês perdoar o pecado, será perdoado. A quem vocês não perdoar, não será perdoado. Está no Evangelho. Então quer dizer que se eu não for perdoado aqui pela igreja, também não serei perdoado por Jesus Cristo. Não é o que está dizendo o texto? Está em João, acho que é 20, né? Capítulo 20, versículo 21 a 23. Não é isso que ele está dizendo lá? Recebe o Espírito Santo, né? A quem vocês perdoar os pecados, serão perdoados. A quem vocês não perdoar, não será perdoado. Então digamos, né? Se alguém não tem os pecados perdoados pela igreja, também não tem os pecados perdoados por Jesus Cristo. A não ser, aí senão Jesus Cristo iria entrar em contradição. Veja só aonde está aí o macete, né? O macete.
Entende, meus irmãos? Então veja, Jesus Cristo disse, né, no finalzinho do Evangelho de Mateus, né? Ide pelo mundo, batizai, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai tudo que eu vos ensinei. No outro texto ele diz, quem crê será salvo, quem não crê não será, já está condenado, né? Então veja, depois ele diz no Evangelho de João, que vocês perdoar o pecado será perdoado, quem não perdoar não será. Então, olha aí a necessidade da igreja, você vai vendo a necessidade da igreja. Então, se alguém não é perdoado pela igreja, também não vai ser perdoado por Deus. A não ser que você não creia em Jesus Cristo, esteja brincando, né? E a gente sabe que de Deus não se zomba, como diz em outro texto das Sagradas Escrituras, né? De Deus não se zomba. Então veja, a gente precisa da igreja para nos ensinar. A gente precisa da igreja para nos perdoar, né? A quem vocês perdoar o pecado, será perdoado. Se não perdoar, não será perdoado. Então veja, a necessidade da igreja. Em outro texto, Jesus Cristo vai dizer, né, lá em Lucas 10, 16, Jesus Cristo vai dizer: quem vos ouve, né, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10, 16. Então veja, então Jesus Cristo está dando à igreja aqui uma responsabilidade dele, a responsabilidade de Jesus Cristo. Então a igreja continua a missão de Cristo. De modo, meus irmãos, que a gente não pode dizer quem salva é Jesus Cristo ou a igreja. A gente não pode separar um do outro. A gente pode dizer que quem salva é Jesus Cristo. Porque Cristo e a igreja é um só, é a mesma missão. Não sei se você está compreendendo aqui a nossa conversa, mas Jesus Cristo delegou, né, a sua missão, o seu poder de perdoar a igreja. O seu poder de falar e a gente ouvir a igreja. Quem vos ouve, ou seja, se a igreja falar e a gente ouvir, porque ele disse isso para os apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. E ele disse: ó, quem vos rejeitar, a mim rejeita. De modo muito claro, meus irmãos, de quem rejeita a igreja, rejeita o próprio Cristo. Quem não escuta a igreja, não escuta o próprio Cristo. Quem não ama a igreja, não ama Jesus Cristo. Então quem salva é Jesus Cristo. E Jesus Cristo não se separa, né, da igreja, porque a igreja é Jesus Cristo. Está entendendo? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, né, a mim rejeita. Jesus Cristo diz ainda em Lucas, né, 22, versículo 29, que assim como o Pai confiou a ele o reino, ele diz também que confia aos apóstolos, à igreja. Assim como o Pai me confiou o reino, eu também vos confio, né, o reino. Então o reino está confiado, né, à igreja, que tem, né, essa missão de continuar a missão de Cristo. Então não se separa Cristo da igreja. Por isso que eu vou pedir para você esperar o vídeo chegar no final, né? Porque não se separa Cristo da igreja. Então essa frase, ela não está certa, né? Quem salva é Cristo ou a igreja? Porque daí você está separando Cristo da igreja. Quem salva é Jesus Cristo. E quando a gente diz que não há salvação fora da igreja, é porque a igreja é o próprio corpo místico de Cristo. A igreja é a missão de Cristo prolongada, né, no meio de nós. A igreja, né, é esse prolongamento de Cristo na história. Então, Cristo e a igreja não se separam. Então, quando a gente diz que fora da igreja não há salvação, a gente está dizendo que fora de Cristo não há salvação. Os não católicos ignoram isso, né, principalmente os protestantes, porque ele não entende as Sagradas Escrituras. Claramente não entende as Sagradas Escrituras. Se o próprio Cristo está delegando, né, o reino dos céus à igreja, quem é eu e você para tirar, né? Se o próprio Cristo disse à igreja: se vocês perdoar o pecado, será perdoado. Se vocês não perdoar, a quem você não perdoar, não será perdoado.
Quem sou eu para dizer que Cristo está errado, né? Quando Cristo diz, se alguém vos ouve, a mim ouve, e se alguém vos rejeitar, a mim rejeita. Quem sou eu para dizer o contrário? Quem é você para dizer o contrário, né? Então, meus irmãos, para finalizar, né, aprenda de uma vez por toda: a igreja é necessária para a nossa salvação, porque ela não é uma instituição que saiu pelo mundo por conta própria, né? Ela não existe sem Jesus Cristo, e sem ela também não teríamos Jesus Cristo. Entende como é que é as coisas? Então, não se separa Jesus Cristo de sua igreja. Ela não saiu pelo mundo por conta própria, por si mesma. Ela não tem autoridade por si mesma. Ela não tinha nenhuma autoridade por si mesma. Então, o que ela faz é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando ela perdoa, ela perdoou em nome de Jesus Cristo. Quando ela ensina em nome de Jesus Cristo. Então, ela é necessária para a nossa salvação. Se você quer estar na missão de Cristo, se você quer estar unido a Cristo, você precisa estar na igreja dele, né? Se você quer estar no corpo místico de Cristo, que é a igreja, se você quer tocar em Cristo, você só pode tocar em Cristo por meio da sua santa igreja, católica, apostólica, romana, por meio dos sacramentos. Porque ele disse, né? Também tem a questão da Eucaristia. Quem não comer, né, desse pão e nem beber desse vinho, quem não comer da carne e nem beber do sangue do Filho do Homem, não terá a vida eterna. Então veja a necessidade da igreja. Onde é que tem isso? Onde é que tem essa Eucaristia? Em nenhum lugar do mundo. Somente na igreja católica, apostólica, romana, que tem esse sacramento válido, né, comprovado pelas Sagradas Escrituras, que a Sagrada Escritura nos mostra, né, com muita clareza, que Cristo e a igreja é um só. Quer estar na missão de Cristo, quer fazer parte, né, do corpo de Cristo, quer ouvir a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje é por meio da igreja. É por meio da igreja. Porque assim, quando Cristo deixou, né, a sua forma física, ele delegou nessa missão à igreja. E aí ele disse que estaria na igreja de modo, né, permanente, né? Tá ali uma presença invisível, mas, né, real na igreja, nos sacramentos da igreja. Entende, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis deixar para vocês, né, nesse vídeo. Quando alguém disser quem salva é Jesus Cristo ou a igreja, você diz: não se separa Cristo da igreja. Cristo e a igreja é um só, né? A igreja é Cristo, né, prolongado na história. Então quem está na igreja está, né, em Cristo. Quem ouve a igreja, ouve nosso Senhor Jesus Cristo. Quem rejeita a igreja, rejeita nosso Senhor Jesus Cristo. Quem ama a igreja, ama Jesus Cristo. E assim por diante. Não tem como separar Jesus Cristo, né, da igreja. Então é isso aí que eu quis deixar nesse vídeo, né? Se você não é inscrito no canal, né, eu peço a você que se inscreva. Deixa aí o seu comentário, né? Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.